Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, educadora, expositora, escritora, mas filha do querido professor José Herculano Pires. Dona Heloísa, antes de mais nada, vamos fazer a nossa religação através da prece e agradecer a Jesus por mais um ano, um programa em homenagem a Herculano, a sua obra, e que, se Deus permitir, possamos, nesse ano de 2023, que se aproxima, manter esse projeto, sempre um projeto de gratidão a esse gênio e a tudo que ele fez pela doutrina espírita. Então, Herculano vive sempre em nossos corações, pedindo permissão a Deus e a Jesus, a quem tudo devemos. Iniciamos o nosso último programa de 2022 na noite de hoje. Dona Heloísa, estamos fechando mais uma etapa, não é? Chegamos ao fim do ano, mas estamos aqui firmes e fortes. Tudo bom? Boa noite, Dona Heloísa. Olha, eu digo, eu não tenho medo da morte, creio, mas não tenho pressa. Acostume. Amo a terra, amo. Gratidão a Deus. Essa eu também aprendi com a senhora, né? O não mereço, mas agradeço, e não tenho pressa, não precisam ter pressa. O Wagner, da Web Rádio Luz, ele que diz, quando eu falo em palestra, eu digo, como diz o meu amigo Wagner. Dona Heloísa, rapidinho, como é que passou o Natal em família, tudo certinho? Os meus natais nessa encarnação foram fantásticos na infância, graças ao meu pai, minha mãe. Meu pai preparava o Natal, a árvore, o presépio, incrível. E minha mãe cuidava da culinária. E eu tento fazer, mas não consigo com a grandeza desse espírito muito mais adiantado do que eu, José Herculano Pires. Dona Heloísa, uma passagem, quando a senhora fala, que eu adoro, é aquela de Dona Virgínia, não é? Quando o professor Herculano desencarnou, e chegavam os jovens lá, os meninos, amigos da família, chorando, e ela, parem de chorar em homenagem ao professor Herculano, né? Eu acho linda essa passagem. Mas eu... Firme. A mãe às vezes até assustava firme. Amor, coração, ficava horas consolando quem sofria, mas ela educava com firmeza. Mas eu confesso à senhora que não foi uma coisa exagerada, mas na hora da oração do Natal, não teve como, Dona Heloísa, eu chorei, não é? Meu primeiro Natal sem mamãe, não é? Mas não foi um choro compulsivo, foi um choro rápido de lembrança. A presença física dela está muito presente ainda, esses meses todos, né, de doença. Aí eu me lembrei, Dona Virgínia, é um esforço, viu? Eu vou chegar lá, eu acho que para o ano eu faço oração à mamãe, já sorrindo, mas Mas são lágrimas de emoção. Quando eu vou lembrar da história de Jesus, Jesus chicoteado e provavelmente estávamos lá e aplaudimos, talvez, as lágrimas correm tranquilas de emoção e de pensar que saudades do lado de lá vão querer ver esse filme de Jesus na Terra, uma luz no meio de tantas sombras. Pronto. Dona Heloísa, olha, eu estava falando aqui com Dona Heloísa, a gente vai ver uma série de, entre aspas, Dona Heloísa, né? Livrinhos, né? Livrinhos é pelo tamanho, né? Então, Pelo tamanho. e eu e Dona Heloísa, a gente tem todos, né? Já perguntei a ela, né? Os sonhos de liberdade, a senhora tem, não é? Tem os sonhos... Pessoal, Dona Heloísa, a fundação tem todos, né? Dona Heloísa está lá sempre E a na fundação. Amazon, pode pedir pela Amazon. Não, eu estou dizendo isso porque Dona Heloísa, às vezes, quando diz que não tem, no momento é em casa. Ela, às vezes, eita, Bruno, eu não estou com esse livro em casa. Né? Ela já leu a obra toda, a evolução espiritual do homem,
Dona Heloísa, Também é que tem aí lindo, em casa Introdução à Filosofia Espírita, é incrível esse livro. mas hoje a gente escolheu, eu conversei com Dona Heloísa, o sentido da vida. Ah, o sentido da Maravilhoso. vida. E a gente vai abordar 3 pontos e finalizar realmente, porque é uma passagem de ano, não é? Sempre é uma perspectiva. E vou tocar até na oração de Herculano, que me impressiona muito, aquela oração lá no momento do encontro ecumênico de ação de graças. Né? Mas vamos No deixar. Bradesco até, era lindo, tinha muita gente, tinha uma orquestra, era lindo. E era o pai, um protestante, um católico, um padre e um pastor. O pai, um padre e um pastor. A prece mais linda era do pai. Não, aquilo não é só uma prece, aquilo ali é um. Ele aborda É uma tudo ali, aula, tudo. Né? é linda, linda. Dona Heloísa, aí vamos lá. Vou abordar aqui 3 temas de 3 capítulos. Né? Há um capítulo que o Herculano diz a negativa à ciência. Então, o Espiritismo, que é ciência, não é? O Espiritismo não deve nunca se afastar também da ciência, né? Negar a ciência. Tanto que Herculano, nas suas obras, sempre trazia a ciência nas suas colocações, não é, dona Heloísa? E a cada ano que passa, pelo próprio desenvolvimento da ciência, tudo se desenvolve, embora na época de transição parece que é uma descida, como agora no planeta Terra. Mas estamos nos desenvolvendo, nos afastando da sombra, entendendo quão errado é agir contra a moral, cometer erros. E a cada ano, o maior número de cientistas apoia o espiritismo. Eu fico encantada. Elizabeth Kubler-Ross, cientista materialista, formada na Suíça, trabalhando nos Estados Unidos, até desencarnar há uns, acho que 5 anos já. E ela não acreditava em nada, mas ela é honesta, ela vai conversar com aqueles que estão quase morrendo no leito, para os quais ela exigiu bom tratamento e remédio, porque ainda não morreram, e muitos voltam e falam para ela que continuaram vivos em outra dimensão, vendo outras pessoas até que tiveram ordem para retornar. Alguns não queriam voltar ao corpo físico. E o Dr. Brian, psiquiatra nos Estados Unidos, que mergulha no útero de uma moça e chega a 5 reencarnações, grava tudo, provando a reencarnação, a existência do espírito, porque o corpo se dissolve na Terra, o espírito reencarna. E poderíamos falar mais de sem nome, ou Ian Stevenson, Banerjee, todos os parapsicólogos, Heine, alguns negam, como Vladimir ou Russo, mas é um grupo maravilhoso que vem compreendendo que existe algo além do corpo físico. Agora, Herculano lembra que alguns acham, mas já é um degrau a mais, que corpo e espírito são uma mesma coisa. Calma, o corpo dissolve na terra. O espírito é centelha etérea, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo. E no nosso estágio de evolução, que é um dos estágios de maior necessidade desse universo brilhante que nos acolhe, nós ainda temos um revestimento lindo, o perispírito, já reconhecido pela parapsicologia, que através de instrumentos poderosos prova tudo o que Kardec já falara. Kardec se baseava no quê? Primeiro, era excluída reencarnado, e o druidismo e o espiritismo são a mesma verdade. Kardec compara na Revista Espírita. Segundo, Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, o mesmo que auxiliou Descartes com 3 sonhos, que Descartes dilatou sua visão. Kardec teve assessoria constante, porque o trabalho dele é muito importante. Então, não existe alguém
com mais propriedade do que Allan Kardec, graças, além da propriedade própria, à propriedade da equipe participante, a equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve tal assessoria. Perfeito, Dona Luísa. E Herculano sempre trazia, né, José Bexheim, nas suas obras, citações, o casal Kirlian, naquele livrinho Passe, Doutrinação, Obsessão, né, o casal Kirlian. Então, Herculano sempre disse que o Espiritismo devia caminhar, não é, para ir passo com a ciência. Né? Já na época de Kardec, embora muitos rejeitassem, já existiam grandes nomes da ciência, inclusive o William Crookes, Charles Sicher, que elogia Kardec, diz que Kardec, tudo o que ele falou foi através de muitas experiências, que era muito honesto. E o William Crookes, ele faz o trabalho, ele queria dizer que Kardec mentia. Então, ele se comprometeu com uma das instituições de ciência a esse trabalho. Ele disse que em 3 meses ele provava o erro do Kardec. Trabalhou 2 anos e escreveu um livro lindo. Os fatos espíritas estão cientificamente provados. Porque 3 anos fez experiências com a médium Florence Cook, obteve fotografias de espíritos materializados, um trabalho belíssimo, que Deus o envolve em muita luz. Parece que a senhora está adivinhando a minha segunda pergunta agora, né? Falou em Kate King e William Crookes. Dona Heloísa, veja bem, com o espiritismo, né, a morte não acaba no túmulo, né? O túmulo é uma avenida aberta para uma vida maior. Há um capítulo aqui que o Herculano, o título do capítulo, Sobrevivência e Imortalidade Pessoal, né? Então, e a doutrina espírita realmente ela consola, porque comprova realmente essa imortalidade e essa sobrevivência pessoal, não é, Dona Heloísa? Nós vivemos séculos, não inventamos nada. Lá no sacerdote, entre os sacerdotes druidas, já havia, como Kardec prova, o druidismo, que falava na inexistência da morte, na comunicação de espíritos. Lindo! E continua com os egípcios, que às vezes fazem até algumas confusões, com o desejo dos judeus. Continua a doutrina secreta que Jesus abre a caixa fechada e mostra a verdade. Linda a apresentação de Jesus. Histórias que até agora eu fico com o olho parado. A força do pensamento. Esse sábio dos sábios, naquela época, já nos apresentou a verdade. E nós nem notamos. A força do pensamento, diz meu amigo Wagner, tem a força da luz, a velocidade da luz, parece que é 300 mil quilômetros por segundo. Pensou, já construiu. Pensou sombra, já se ligou a outros que pensam sombra. Pensou luz, já se liga, já se conecta às luzes do universo. E a prece é o pensamento mais forte. Imagina a força de uma prece e que parte com essa velocidade, se liga àqueles que pensam da mesma forma, ou à inteligência suprema do universo, Deus nosso Pai, e volta a nós, nos iluminando, consolando, curando. Meu Deus, negar a força da prece, a força da religião espírita, é negar a possibilidade de crescimento espiritual, porque nas horas de tempestade precisamos nos conectar com a luz. Jesus já ensinou orar e vigiar, porque nós somos nossos maiores obsessores, às vezes, por condicionamentos do passado, por preguiça, por intelectualismo vazio. Ah, é bonito negar. É bonito negar. As religiões foram opressoras, criaram superstições. E o uso, mau uso que fizemos do dinheiro? E o mau uso que fizemos do sexo? E o mau uso que fizemos da palavra Deus, da compreensão de Deus? O mau uso que fizemos dos ensinamentos de Jesus?
que modificamos, deformamos, criando até um céu e um inferno eternos. Os pecadores ficariam fervendo num caldeirão de água fervente. O que é isso? Quer dizer, nós podemos, mas agora queremos negar a verdade em nome de erros e superstições do passado. É a religião espírito e verdade, explicava Herculano, e é bom entendermos, porque não existe outro nome para a força da prece, a moral de Jesus. O espiritismo é ressurreição do cristianismo. Sem as deformações que nós colocamos, estávamos lá. Não estamos atirando pedra porque não podemos. Estamos apenas analisando que é hora de crescer. Mas veja bem, o sentido da vida. A gente viu aqui que o Espiritismo não deve negar a ciência. O Espiritismo nos traz a imortalidade e a sobrevivência pessoal. Mas Herculano diz que para uma vida ter sentido, é o título do capítulo, o capítulo se chama O Amor a Deus. O amor a Deus realmente dá um sentido à vida, não é, dona Heloísa? Diminuindo bem o problema, nós vemos que numa família é o amor aos pais, honrar pai e mãe, já dizia, recebeu o mandamento Moisés. Se um indivíduo não honra seu pai e sua mãe, esse indivíduo não compreendeu a finalidade da vida. E se temos que honrar pais, como não honrar e não ser grato ao Criador, a Deus? Ou será que surgimos, até o cogumelo que surge depois de um dia de chuva, é velado por Deus, Herculano diz num dos livros dele. Os vermes são velados por Deus, existem leis inteligentes cuidando deles. E agora eu vi que a ciência descobriu uma utilização dos vermes. Os japoneses estão preparando os vermes para descobrirem câncer de pâncreas, porque eles ficam diferentes, eles percebem. Então, a vida é linda, Deus é o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Pai maior. Como virar as costas a Deus? Gera um materialismo que cria depressões, que cria doenças, que permite tendências suicidas, que é o caos. Se eu achasse que morri, meu corpo sumir e tudo sumiu, eu falava, mas como Simone de Beauvoir, a materialista, pergunta, para que viver então? Para que amar a família? Para que sofrer pelos que estão doentes? Para que atender os que necessitam? Para que, se tudo é uma ilusão ou no mundo de distopia, será que o mundo é real? Cai num círculo vicioso que vai parar num hospital psiquiátrico, ou que anda pela vida como um zumbi, ou, como diz Herculano nesse livro, cai numa outra hipótese otimista e errada. Eu vou viver a vida, vou ser feliz porque eu tenho uma só vida. Terrível. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos transformar em luz, porque disse o mestre de Nazaré, sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E por isso, quando eu ouço Jesus, eu me emociono, as preces para Jesus e as lágrimas caem, porque somos tudo isso, indestrutíveis, maravilhosos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança, não no corpo físico, que Deus é uma luz poderosa, mas na capacidade de criar, não como Deus, mas de uma forma possível para todos nós. E nos comportamos tantas vezes como grandes ignorantes. Vamos nos esforçar mais. Dona Heloísa, e aí a pergunta derradeira, que a gente está, inclusive, numa época de muita lembrança, não é? A senhora falou aí a cura do pâncreas, que bom, que maravilha. Minha mamãe partiu através do câncer de pâncreas, né? Olha, e meu sogro também, naquela época, então, não tinha. E você precisa ver que lindos vermezinhos. Apareceu na Band, naquele. Acho que foi na Band. Os vermezinhos
estão descobrindo alguma coisa. Acho que é um cheiro ou algo diferente. E aí os japoneses estão trabalhando isso porque vão descobrir. Eu já vi uma senhora que ela, através da doença do marido, descobriu e está sendo usada, isso nos Estados Unidos, o cheiro da doença do mal de Alzheimer, possibilitando já trabalhar com exercícios, com métodos áreos para diminuir o impacto do Alzheimer. Então, é um mundo lindo, onde está tudo conectado. E os materialistas querem dividir tudo e criar grandes problemas. É difícil, às vezes. Dona Heloísa, aí essa época propícia às lembranças, né? E eu me lembrei muito que eu assisti a senhora também. A gente não vai falar o quê, não é? Mas um amigo nosso, meu e de Dona Heloísa, está fazendo um documentário sobre Herculano, e naquele documentário ele coloca uma imagem que essa imagem a gente pode falar, porque está no YouTube, é pública. Dona Heloísa, aquele evento da Ação de Graças do Bradesco, não é? Onde o professor Herculano faz a prece. Essa prece eu e a senhora até assistiu ultimamente, né? E é impressionante que o título, aproveitando o título da obra, O Sentido da Vida, o Herculano ali. Pessoal, a prece de Herculano é uma prece completa. Aborda tudo na vida, a evolução espiritual, né? Então, essa religação com Deus. E no final, Herculano diz assim, né? Muito agradecido a Deus pela doutrina espírita que nos dá um sentido existencial. É exatamente assim que ele diz. Né? Dona Luísa, a doutrina espírita nos dá esse norte, esse sentido espiritual. Nossa, eu não vejo a hora de me tornar um anjo. Não, Kardec tem um capítulo lindo no Livro dos Espíritos, O Anjo da Guarda. Cada um de nós tem um anjo, uma luz, um espírito mais velho, que sempre que permitimos, na conexão mental necessária, nos conduz ao bem. Só isso vale a doutrina espírita, que não é invenção dos espíritas, que vem dos séculos. Os anjos, os espíritos protetores, aparecem na Bíblia, é um livro que tem mais anjos orientando, anjos salvando uma família em Sodoma. E ontem aparece sempre um anjo lindo, sem asas, luzes, na TV Record, uma série Jesus. Ou seja, seremos anjos, que não é essa alegoria linda que nós criamos com asas, com problemas vários. Não, é um indivíduo como nós, que um irmão mais velho que vem nos auxiliar, como nós auxiliamos nossos bebês e nossas crianças pequenas. É comovente a libertação prometida por Jesus, que disse, sabia que não o compreendíamos, eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador prometido, e ele ficará convosco. Nós ficamos mais alegres, melhores, porque a pessoa feliz se torna melhor, mais preocupados com o próximo, ainda não viramos anjo, mas estamos subindo o que os filósofos chamam, e Herculano apresentava, o espiral da ipseidade. Subida aparente e descida, como na Idade Média, novamente subida a nível individual e coletivo, e finalmente abertura para o cosmos, que é o nosso destino, seremos luzes. Dona Heloísa, semana passada eu fui numa instituição aqui, aí eu brinquei com o pessoal, né? Eu disse, meus irmãos, eu sou um anjo. Aí as pessoas olham assim, aí eu acrescentei, em projeto, em projeto. Eu também, essa ideia me faz tanto bem, como eu tenho assim, espírito crítico. Eu digo, vamos consertar, porque eu sou um anjo. Eu só preciso me desenvolver. Eu sou um projeto divino. Todos nossos irmãos são. E vamos crescer. Deus não criou filhos privilegiados, como pensávamos em outras expressões religiosas e filosóficas. Não. Todos nós
somos destinados às luzes e vamos alcançá-las. Mas não existe espírito condenados ao mal. Não. Deus nos criou iguais, porque Ele é justo. Parábola do filho pródigo. Dona Heloísa, o amor de Deus é tão maravilhoso que transforma um Atli, um Hitler, num anjo no futuro, né? Com evolução, né? Mas tem, inclusive, o Putin e outros que eu não vou citar, mas seremos todos anjos. Quer maior vitamina do que esse pensamento de luz? Ok. Quando eu for anjo, eu espero ser um anjo cabeludo, viu, Dona Heloísa? Viu? Agora é moda, olha o carnal. Carnal está lindo. E o carnal não tem um fio de cabelo. Agora é moda. A senhora me falou que teve um genro careca também, tem um genro careca, né? Então tá ótimo. Ô, José Carlos, um menino, um espírito lindo, morou muitos anos com minha mãe, meu pai, ele e minha irmã Helena, nunca magoou alguém, nunca fez nada errado. A gente que conhece tanta gente, eu ficava encantada e me encanta até hoje. Bem, pessoal, estamos terminando, mas eu fico emocionado com essas coisas. A gente está terminando um ciclo, o ano 2022, que foi tão difícil para mim, que eu retornei. Eu tinha um medo quando aconteceu o desencarne de mamãe, e fui devagarzinho, sem jeito. Eu digo, será se Dona Heloísa ainda vai querer gravar o programa da gente? Meu Deus, eu gostaria de ter a capacidade de homenagear meu pai dessa forma. Lá atrás, ele com a minha irmã caçula, Helenilda. Nós éramos assim, nós nos pendurávamos no pai, nós interrompíamos ele escrevendo os livros, batia na porta, pai, aconteceu uma coisa. E ele sempre sorrindo, abraçando. Então, é uma honra, uma gratidão para você, para a dona Eva, querida, que te educou tão bem, para as 6 e as meninas. É uma honra, querido irmão, gratidão para a eternidade. Pronto, e dedicando o programa de hoje à mamãe, eu queria lembrar, Dona Luiz, que a última gravação que mamãe fez com a voz dela, gravou um áudio, foi para Dona Heloísa, e ela dizendo, Dona Heloísa, assisto os seus programas, adoro sua risada gostosa, né? Isso É aí. linda, linda. É Januário. Ai, que linda. Que Deus a abençoe e continue a iluminar. E ela é um dos seus anjos da guarda e das meninas e das 6 agora. E pelo Os que fato, e nos esquecem. pelo fato da sua bondade, Dona Heloísa, da senhora ter falado com mamãe, isso aí criou um vínculo. Eu, quando estou com a senhora, a lembrança de mamãe é automático. Gratidão, gratidão. Gratidão, querido. Gratidão também. Muito obrigada. Então vamos encerrar o nosso programa, o último do ano, mas semana que vem tem mais, né? Do ano bom de 2023 e sempre homenageando Herculano, né? Porque Herculano merece. Esse merece. Esse Bem, então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse último programa do ano e agradecer a esses espíritos maravilhosos, Dona Maria Virgínia, professor José Herculano Pires, e todos esses outros grandes espíritos que ao longo do tempo são citados aqui. Essa é a grande teia da vida, esse é o grande fio da existência, e temos a nossa doutrina espírita dando sentido à nossa vida, porque é a mais extraordinária doutrina dos tempos modernos. Então temos tudo, mas agradeçamos sempre esse farol, esse sol, que é a verdade espiritual que nos liberta. Agradecidos a Jesus e particularmente muito agradecido a Heloísa Pires, encerramos o ano de 2022. Nosso programa retorna semana que vem. Pessoal, sempre na mesma Herculano Hora. Hoje eu estou um pouquinho emocionado,
pelo fim de ano, essa última semana difícil para mim, mas há uma coisa muito fácil e muito linda, né? Que é a imortalidade e saber que, como Herculano, minha mamãe hoje está ressurrecta e feliz. Né? Dona Heloísa, um abraço. Olhe, cuidado com os perus aí de fim de ano, viu? Seja módica aí na alimentação, viu? O meu problema são doces, mas eu os evito só como domingo, porque doce engorda, mas é bom demais. As meninas aqui brincam comigo, que eu sou vegetariano, né? Aí as meninas ficam mostrando, mas pai, uma vez na vida, né? Meu pai também era. Não conseguiu desde pequenininho. Parabéns, irmão. Ainda gosto de um piruzinho. Não, eu não sou terrorista. As meninas, sei se como, eu não sou ecoterrorista, não. O meu vegetarianismo é meu. Mas essa foi uma grande revelação, Danuto, para encerrar. E o movimento espírita não sabia. Não está em livro nenhum. Dona Heloísa revelou aqui que Herculano era vegetariano, né? Isso aí Desde pequeno, a vovonina sempre reclamava. Ela achava que ele ia ficar fraco. Dona Heloísa, como o piruzinho de Natal, mas faça uma prece por ele. Pronto. Não, bom, Um adorei. abraço. Até o ano que vem, para a semana. Até o ano que vem. Abraço na sexta menina, de na Dona Eva. E das Tchau, meninas aí também, a tropa toda. Beijão. que lindo.